Vamos iniciar o culto desta manhã, manhã que antecede a estação do ano, inverno. Amanhã começa o inverno, dia 21. E está frio, né? Nós hoje ainda, estamos no outono. Mas é assim mesmo. Deus é tão perfeito, pelo menos na minha visão, né? Que o Senhor criou 4 estações no ano. 3 meses cada estação. Para completar o ano, 3 vezes 4, 12. Quando a gente começa a enjoar de uma estação, já vem outra. Ah, já estou enjoando do frio. Aí já vem a primavera. Né? Olha, como Deus é perfeito. Isso não é o acaso. Não é o acaso. Isso é a perfeição de Deus sendo mostrada para a gente a todo instante, a toda hora. Deus é perfeito. Deus existe. Deus é perfeito. Deus é bom. Deus salva. O ser humano precisa ser salvo. E Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho, enviou a si mesmo, na figura do seu Filho, o Messias, o Salvador, Jesus, o Cristo, exatamente para me salvar. E quem não reconhecer Cristo como único, suficiente, pessoal, universal e intransferível Salvador, se autocondena, não é Deus que condena. São os seres humanos que se condenam. Graças, Senhor, nós te damos. Claro, rendemos graças ao Senhor e clamamos nesta manhã por todos aqueles que ainda estão envolvidos de uma maneira ou de outra, ou de muitas maneiras, com o engano, com a autossuficiência, com a ignorância. Recebe-nos nesta manhã, Senhor, como adoradores do Senhor, o que verdadeiramente nós somos. Fala conosco, ensina-nos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque só assim podemos amar. Não amamos quem não conhecemos. Esta é a oração que eu coloco por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs aos teus pés, no nome do Cristo Jesus, é que eu oro. Amém. Amados irmãos, eu quero, nesta manhã, provocar você um pouco. Não é provocar para você brigar comigo, você ficar com raiva, não é isso. Provocar no sentido de mexer com você. Porque está frio e eu tenho compromisso hoje. E a gente acorda de manhã dizendo assim, oh meu Deus, que vontade de não fazer nada, né? Só ficar na cama, está frio e tal. E por causa disso que eu quero mexer com você, provocar. Se você quiser responder para mim, fique à vontade. Eu recebo a sua resposta. Vou ficar feliz.
Mas se você não quiser responder para mim, não tem problema. Pelo menos responda para você. Por quê? Eu creio, eu acredito assim, que cristão não é uma pessoa ignorante. Não pode, um cristão não pode ser ignorante. Não pode. Jesus não era ignorante. A gente vê que os apóstolos eram às vezes pessoas duras, pessoas secas, mas não eram ignorantes. Eram duros, né? Pessoas assim sem muita... sem o lado emocional assim muito desenvolvido, mas depois eles foram desenvolvendo, mas não eram ignorantes. Então eu quero, primeiro, eu quero que você, queridíssimo irmão, amada irmã, eu não estou falando isso como um termo, como um adjetivo só não. Vocês me são queridos. Minhas irmãs são amadas, eu as amo no amor de Cristo, eu amo meus irmãos no amor de Cristo. Vocês respondam para vocês. Se quiser responder para mim, ótimo, que bom. Eu vou lá, vou ler sua resposta. O que é direito? O que é direito? Porque às vezes a gente diz, não, isso é direito nosso, nós temos esse direito. E o nosso povo, e nós fazemos parte, eu faço parte desse povo, nós somos, o Brasil é um país de pessoas ignorantes. E é um país de pessoas espertas. Nós somos, o nosso povo, a nossa cultura é de ignorância. Mas a gente é esperto. Então a gente compensa a nossa ignorância. Pense no que eu estou falando para depois concordar ou discordar. Como nós somos um país de gente ignorante, nosso ensino é horrível. Não por culpa dos professores, mas por culpa do sistema. O povo se defende com a esperteza. E aí acaba, né? Então pense um pouquinho. Se você quiser responder para mim, eu vou ficar feliz em receber sua resposta. Se você não quiser, tudo bem, mas responda para você. O que é direito? Segunda coisa que eu quero colocar para vocês. Eu, como pastor, eu preciso... Qualquer pessoa precisa, né? Mas eu preciso tomar conhecimento das coisas. Eu preciso entender da maioria das coisas. Preciso entender. Porque, às vezes, as pessoas me perguntam. Vocês não sabem as perguntas que eu recebo. E eu respondo. Quem pergunta sabe. Eu respondo a todo mundo. Então, eu preciso ler, saber, tomar conhecimento do que está acontecendo, né, das tendências do mundo. E talvez vocês não tenham observado, mas está existindo uma enxurrada de filmes, lançamentos de filmes sobre naves espaciais, alienígenas, extraterrestres e tal. Eu estou falando isso para
confirmar para vocês algumas coisas que eu penso e que ainda não mudei de ideia, porque eu, como todo ser humano, sou falível e erro, né? Com respeito à Bíblia, não, mas com respeito a observar. Vocês se lembram? Quem me acompanha já ouviu falar isso. Não sei se o Edgar está aí, o Edgar provavelmente já ouviu. Porque Edgar, eu sei que me acompanha há muito tempo. Eu já falei, olha, depois que aconteceu o arrebatamento da igreja, os governos, né, as autoridades vão falar o quê? Ah, esse povo foi sequestrado, foi abduzido pelos alienígenas. Quem é que já ouviu? Porque como é que eles vão explicar que sumiram um montão de gente do mundo? Né? Vão falar que alienígenas vieram aqui e abduziram estas pessoas. E você vê que a tendência hollywoodiana é preparar mesmo a população mundial para acreditar nisso. E aí eu observei como tem lançamento de filme ou resgate de filme, né? Sobre naves espaciais alienígenas, né? Preparando o povo para isso. Então, uma pergunta e uma observação. A pergunta, o que é direito? Quando você diz isso é direito, você se fundamenta em quê? Qual a sua ideia sobre direito? E você ficar atento, porque ponto de vista meu, pensamento meu, o arrebatamento está, mas está muito próximo. Porque o próprio homem está se preparando, na maioria das vezes sem saber, né, para justificar o sumiço de pessoas que vai acontecer na Terra. Ah, foram os extraterrestres, olha, não sei o que e tal. Hoje eu abri a internet e estava lendo que foram vistas luzes estranhas, aqui pertinho da gente, em Pirassununga. Né? Aí fui buscar e falei, meu Deus, mas olha como tem lançamento de filmes, né? Fui verificar na internet e tal. Enfim, hoje eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23. Mateus 7, versículos 21 e 23. Eu acho que eu vou ler, vai dar tempo. Vamos lá. Vamos entender aqui este mundo doido. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavras duras, né, do nosso Senhor, né?
Aliás, o nosso Senhor é radical. Radical é Jesus. Com Jesus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou quer ou não quer. Ou ama ou não ama. Às vezes a gente brinca, né? É uma maneira bem humorada de dizer da radicalidade do nosso Senhor. Com Jesus não tem meio grávida. Claro, não existe uma mulher, estou meio grávida, não existe. Ou está grávida, ou não está grávida. Nenhuma mulher fica meio grávida. Né? Jesus é assim, ou é ou não é. Então, Jesus é radical, a Bíblia é radical. Tudo na Bíblia é ou não é. Jesus até diz em certa passagem assim, que o seu sim seja sim e o seu não, não. Quer dizer, não tem mais ou menos. E muitas coisas Jesus não nos mandou fazer. Você já pensou em coisas que Jesus não te mandou fazer? Não estou falando de, Jesus não me mandou comer macarronada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das coisas ligadas extremamente ao nosso cristianismo. Jesus sempre usou uma maneira simples e objetiva de ensinar. Quando Jesus deu as últimas instruções aos seus apóstolos, aos seus discípulos, Jesus falou assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Você vê como Jesus era assim, era certinho, não tem desvio. Jesus nunca mandou, né, ninguém construir esses prédios suntuosos que eles chamam de igreja. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Mas os homens fazem. Na verdade, o que Jesus mandou foi assim: não parem de pregar a verdade. Isso ele mandou. Agora, construir esses prédios, essas igrejas enormes aí, né? Que a igreja acabou virando sinônimo de um prédio onde as pessoas se reúnem. E a culpa disso, isso não é só jeito de falar a culpa disso. Foi a Igreja Católica, né? Igreja Católica. Essas catedrais, essas coisas, né? Acabou virando sinônimo de prédio, de construção. Igrejas são pessoas. A igreja é um monte de gente. Ontem eu estava vendo a televisão, porque ver televisão não tem problema nenhum não, viu? Pode ver a televisão. É claro, escolha que você vai ver, né? Cada um sabe de si. E eu não tenho certeza, porque na verdade eu não vi, eu ouvi. Eu estava por aqui e a televisão estava ligada e eu ouvi isso, mas eu estava fazendo alguma coisa que agora não consigo lembrar o que era. Que eu não podia ir lá ver, mas eu estava ouvindo. Né? Parece-me que prenderam alguém que estava vendendo bolsas, né? Bolsas importadas, tal. Bolsas, e eu fiquei assim, será que eu estou ouvindo bem? Bolsas no valor de R$40 mil, porque a marca tal,
Na hora me veio assim, eu sou muito também, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Uma mulher, porque normalmente mulher gosta de bolsa, eu sei disso. Mulher, né, tem 3, 4, 5, 6, sei lá quantas bolsas, entendeu? Né? Mulher gosta disso, vai fazer o quê? Mas eu, no meu conceito, minha opinião, estou dando uma opinião pessoal. Uma pessoa que paga 40 mil reais numa bolsa, ela tem problema mental. Ela precisa se tratar, urgente. Urgente. Se quiser vir se tratar comigo na psicanálise, eu te ajudo. Porque você tem problema mental. 40 mil reais numa bolsa é um absurdo, gente. Sabe por quê? Porque Jesus não mandou ninguém, Jesus nunca falou isso. Olha, vocês se preocupem com roupas caras, com roupas que vêm de outros países. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Aí as pessoas ficam frustradas porque não podem ter uma... Não vou nem falar de... Eu acho que pagar 1.000 reais numa calça... 1.000 reais! Eu vi outro dia o sujeito... não sei quem esteve no programa tal e estava com tênis de 6.000 reais. Eu falei, mas o que é isso? Acho que é brincadeira, deve ser alguma mentira. O que um tênis vai ter para custar 6.000 reais? É bobo, sinceramente. A pessoa que paga 1.000 reais num tênis é bobo. É bobalhão. Opinião pessoal. Você pode falar, não, você está por fora, tá? Tudo bem, ué. A minha opinião é essa. Eu respeito a sua, mas acho que você é bobo. Pagar 1.000 reais num tênis? Você tem razão, Edgar, é isso mesmo. Oh, meu Deus do céu, né? Porque Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. A gente cansa de ver, e o assunto hoje é aquilo que Jesus não mandou a gente fazer. E que é comum. A gente encontra isso em todo lugar, né? Certa vez, mas muitos anos atrás, se eu falar talvez 25 anos atrás, acho que eu não estou exagerando, alguém me torturou, mas foi uma tortura aquilo para mim. Não, porque você vai comigo, porque você tem que ir na segunda-feira numa determinada... Eu falei, gente, eu não vou não. Não, você tem que ir. Para fazer a vontade das pessoas, eu fui. Numa segunda-feira, numa determinada denominação. Fui lá para ver como é que era. Cheguei lá, tinha uma cantora, que era cantora, tipo, essas músicas assim, comuns, né? E que tinha, segundo ela, se transformado em cristã verdadeira. Aí ela cantou lá, eu não vou falar o nome, porque quando a gente fala o nome, né? Tem um monte de coisa hoje, sabe? Direito de resposta, não sei o que, não sei o que. Aí as crianças, que estava cheio de criança, foram lá na frente para pedir autógrafo. Eu falei, bom, já está tudo errado, eu já vim no lugar errado. Porque é onde Cristo está sendo engrandecido aqui. Essas próprias crianças vieram aqui, não foi por Jesus, não foi para ver essa mulher aí, essa moça. Porque estão pedindo autógrafo. E depois eu fiquei mais irritado, eu já contei essa história, eu fiquei mais irritado ainda, quando eu já saí meio assim e falei, tá vendo, olha, as pessoas que me forçaram aí também ficaram
meio assim, sabe? Caramba, o cara veio num dia que deu tudo errado, né? Ele já fala para a Chuchu, ainda veio nesse dia aqui. Quando eu saio assim, o que eu vejo? Uma barraquinha e o marido, noivo, sei lá, desta moça, aliás, está sumida. Ela estava num programa aí no SBT, uns anos, depois sumiu. O marido, noivo, sei lá, dela, vendendo as bonequinhas dela, vendendo lá, na parte de fora, nesta barraquinha. Uma grana estava pedindo por aquelas bonequinhas feias, com uma sainha curtinha. Eu já pensei, pô, né? Eu na minha cabeça, eu não tenho que me justificar. Mas Jesus, eu pensei, Jesus nunca mandou ninguém transformar a casa dele num lugar de comércio, né? Olha, você pega o seu envelope. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. E vai vender as suas bonequinhas lá, seu livro, seu CD. Olha, quem quiser comprar o CD do irmão tal, da irmã tal, na saída ele está vendendo. A saída é exatamente... Porque se eles dizem que aquilo é casa de Deus e que é templo, então eles são os vendilhões do templo. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Jesus também, que ele disse, meu irmão, e que ele disse, minha irmã, nunca mandou que inventassem modismos teológicos para completar tudo aquilo que ele havia dito. Mandou. Esse negócio de martelinho de não sei quem, a rosa que não sei o quê, o azeite que veio não sei da onde. Não, pastor, mas isso é coisa para ajudar na fé. Sim, tudo bem, é coisa para ajudar na fé, mas Jesus mandou alguém fazer isso? Para Jesus e para nós cristãos, a palavra dele foi, é e sempre será mais do que suficiente. A gente não precisa de nada para ajudar a nossa fé. Porque Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Mandou. Olha, você vem aqui, você traz o tapetinho, que vem pegar o tapetinho, é de graça, viu? Não paga nada para pegar o tapetinho. Mas você só vai ouvir naquele culto sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Olha, porque você tem que ajudar a obra. Bom, no final, eles constrangem tanto a pessoa que a pessoa acaba dando dinheiro para compra o tapetinho sem saber que comprou. Mas falava que era de graça. Jesus mandou alguém fazer isso? Não. Mas as pessoas fazem. Por exemplo, Jesus nunca se preocupou. Às vezes eu me irrito com alguns irmãos, mas eu respondo, claro, poxa vida. Eu me irrito no seguinte aspecto: eu não tenho vergonha de falar que eu me irrito. Não tenho, porque eu me irrito mesmo. Se eu me irrito, eu não posso ter vergonha de falar que eu me irrito. Eu tenho que ter vergonha de me irritar. Mas é que Jesus nunca mandou ninguém se preocupar com coisa boba. Você sabe o que é coisa boba? É quando o sujeito pergunta assim: pastor, o senhor sabe quantos espinhos tinha na coroa de Jesus? Eu não sei, meu irmão. Como é que eu vou saber, minha irmã, quantos espinhos tinha na coroa de Jesus? Isso é coisa boba. Isso não muda nada. Pastor, eu estava... Aí é que eu fico mais irritado ainda, quando eu tenho que responder sobre o que alguém falou. Bom, então não pergunte para mim, vá lá, pergunte para a pessoa. Pastor, teve um pastor aí que falou que aquela cruz que Jesus morreu
Na verdade, não era para Jesus, era para Barrabás, é verdade. Eu já sou meio mal criado. Eu respondo, pergunta para a pessoa que falou. São questões bobas, tolas, que não alteram nada na Bíblia Sagrada, não acrescenta. Jesus nunca mandou a gente se preocupar com isso. Jesus nunca mandou ninguém comercializar a palavra dele, fazer da palavra dele meio para ficar rico. Gente, eu não posso vir aqui e ficar falando, né? Vontade eu tenho, mas é que hoje tudo é processo, entendeu? Tudo eles processam e eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Não tenho. Aí como é que eu vou me defender? Você, para se defender, você tem que estar com advogado. E eu não tenho dinheiro. Eu tenho vontade. Por isso que eu não tenho vontade de falar. O pastor, o profeta, não sei quem. Eu tenho vontade. Porque a Bíblia diz que, né, precisa dar nome aos bois. Às vezes eu falo, depois eu digo, meu Deus, só falta chegar aqui agora uma intimação. Porque você tem que ir lá junto com o advogado. Aí o advogado cobra. E onde que eu vou arrumar dinheiro para pagar isso? Você não tem nem dinheiro para pagar aqui as contas? Né? Mas Jesus nunca mandou ninguém comercializar a palavra dele. A gente vê aí, não vê quem não quer. Está vendo como o nosso povo é ignorante? As pessoas não veem, né? Acompanha aí. Jesus diz assim, de graça recebeste, de graça dai. Não, mas a gente não cobra para pregar a palavra. Não, você diz que não cobra, é que nem um tapetinho. Não, é de graça, pode vir pegar a caneta ungida, aqui é de graça. Pode vir buscar. É tanta safadeza que as pessoas esquecem. Tem pastor aí que já foi envolvido com negócio de polícia aí, e não é um só não, né? Porque estava vendendo, entre aspas, né, vendendo água que emagrecia. Vocês já esqueceram, né? Vocês já esqueceram. Então, tá vendo? E continua aí, enriquecendo, enganando os outros, continua. Mas isso não está certo, Jesus não mandou ninguém fazer isso. Jesus também não mandou ninguém matar em seu nome. Jesus mandou alguém. Mas no Velho é outro contexto. Estou falando de Jesus, estou falando da nova aliança. É outro contexto. Jesus não mandou ninguém matar em seu nome. Jesus falou que ele veio para que tivéssemos vida, e vida eterna, que ele diz assim, vida em abundância, que a maioria dos safados dizem vida com abundância. Pastor, na minha Bíblia está escrito vida com, risca aí o com e coloca em. Porque a sua Bíblia provavelmente foi manipulada por essas denominações aí. Não é vida com abundância, é vida em abundância. Vida em abundância quer dizer a vida eterna. Você quer ver outra coisa? Agora já vai pegar. Agora pega. Em que lugar? Acha aí para mim, vai, vamos lá. Ô, pessoal aí, acha aí. Em que lugar da Bíblia Jesus mandou adorar a mãe dele? Só achar que eu começo a adorar agora. Acha aí para mim. Olha, por favor, né? Não vem com aquela passagem lá das bodas de Caná da Galileia,
em que Jesus diz, olha, façam tudo que ela mandar, né? O que ela mandar aí, ela pegar os jarros de água. Era isso, especificamente isso. Não me venha com essa passagem, porque aí nem o padre acredita nisso. Nem os padres acreditam nisso, porque não tem. Fazer tudo que ela mandar é com relação aos jarros de água. Por favor, né? Jesus mandou alguém lutar para ter lá o melhor lugar na obra, para ser reconhecido. Aliás, existem passagens na Bíblia em que os discípulos de Jesus que buscaram isso, melhor lugar, destaque na igreja, lá na denominação, Jesus deu uma dura nesses caras aí, que eles saíram de lá com 2 quentes, 5 fervendo. Jesus chamou a atenção. Você ouviu, Edgar, o pastor dizer que é mariano? Então não falta mais nada. E a mulher dele deve ser filha de Maria, né? Que os marianos são os homens que seguem Maria. E as mulheres são as filhas de Maria. Você acha? O Edgar está colocando aqui, quem não está no Facebook, que ele já ouviu o pastor dizer que é mariano. Mas Jesus não mandou ninguém adorar a mãe dele. Tem tanta coisa que Jesus não mandou. Eu fui relacionando aqui, mas chega na hora, não dá nem tempo. Ah, essa daqui é difícil, hein? O irmão escreveu lá para mim, o pastor Luiz, escreveu lá e eu coloquei, isso é dificílimo. E é mesmo. Jesus não mandou que... Djalma, Mariano, já falei para vocês que eu nasci no Taquaral, Rua Azarias de Melo, número 706. E para cima ali, um pouco, tem a igreja de Fátima. E era ali que eu frequentava. Ali tinha os marianos, andavam com um colarzinho assim, azul, se não me engano, com uma medalha aqui. Mariano. São os homens que adoram Maria, são os marianos. E as mulheres, elas ficavam lá com aquele véu, umas véu preto, eu não lembro se era preto ou era branco o véu. Eram as filhas de Maria. E era isso que tinha na igreja. Lá era o padre Milton Santana, um baiano, eu gostava demais dele. Comunista, gente boa. O padre Milton foi preso na época preso várias vezes por ser comunista. Bom, enfim, para a gente encerrar, né? Jesus não mandou a gente amar. Não, né? Aí não, o Jaico. O Jaico escreve aqui, eu sou mariano porque eu ouço o pastor Mário. Aí não, pelo amor de Deus, faça isso não. Mas Jesus não mandou a gente amar somente aqueles que nos amam. E Jesus falou exatamente o contrário, que a gente tem que amar até aqueles que nos odeiam. Se passar um minutinho, você vai me dar paciência, porque isso aqui eu não posso deixar de falar. Em que lugar da Bíblia? Porque eu sempre uso assim, que lugar da Bíblia? Eu fico lendo isso, fico rindo aqui. Você acha? Em que lugar da Bíblia está escrito que as pessoas devem ficar dentro do prédio chamado de igreja a semana toda, achando que isso é ser cristão? Que lugar está escrito isso?
Ó, você tem que ir no culto. Olha, amanhã não pode. Depois também ninguém pode deixar de vir, viu? Tragam o seu vizinho. Que lugar da Bíblia está isso? Aliás, muito pelo contrário, Jesus não mandou ninguém ficar enterrado, enfiado, enfornado dentro de uma igreja. A mensagem de Jesus é que nós tenhamos ação, atitude, movimento. Jesus nunca ficou parado num lugar aí, enfornado lá. As pessoas é mais fácil ficar lá dentro da igreja, né? Mais fácil. Tem tanta coisa para falar aqui que Jesus não mandou e a gente faz, né? Mas vamos ficar por aí. Pensa, irmão. Eu tenho parentes assim que eu gostaria de falar, gente. Você sabe, eu tenho um pouco de receio esse negócio de ficar enfornado em igreja. Sabe por quê? A igreja é composta de homens e mulheres. Normais, assim como a gente. Amanhã ou depois você vai ver algo que você não gosta, que você vê que está errado. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar meio assim, depois a maioria desanima. E não é que desanima da igreja, da denominação, desanima de Jesus. E a culpa, na maioria dos casos, a culpa recai sobre as denominações. Jesus não mandou lugar nenhum esse monte de denominação, igreja disso, igreja daquilo, congregação, não mandou. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, te adorar, que o Senhor tenha se agradado de nós nesta manhã, porque trouxemos mais uma vez a verdade sobre aquilo que o Senhor não mandou a gente fazer. E nós fazemos e achamos que estamos abafando. Continua, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, falando conosco, nos instruindo. Nós não queremos ser espertos. Nós não queremos ser ignorantes. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.